Olá, ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão, programa Teletema Cast. Eu sou Carol Antunes. Começa agora mais um Por Dentro do Teatro. Hoje vamos conversar com ele, que é ator, dublador, locutor, Márcio Seixas. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, Carol. Tudo bem? Boa tarde a quem esteja nos seguindo e ouvindo essa conversa, que eu espero seja bastante instrutiva, agradável e que possa aglutinar nossos interesses. Prazer é todo nosso estar falando contigo. Como é que tudo começou? Você começou lá atrás? Primeiro veio o rádio? O que veio primeiro? O rádio começou quase que por acaso, embora fosse um sonho, na Rádio Minas, em Belo Horizonte. Era um rádio que dava audiência zero e eu fui fazer um teste, gostaram da minha leitura, da minha voz, passei a fazer um programa noticioso, sem nenhuma experiência, com 15 dias de trabalhos diários, ouvi uma rádio em caráter experimental, Rádio Atalaia, em AM. Consegui entrar em contato com a rádio, que ficava no meio do dial, e ela estava chamando a atenção da cidade de Belo Horizonte, de onde eu sou. Fiz um teste, passei, trabalhei por 1 ano e 8 meses, e em seguida vieram Rádio Cultura, Itatiaia, Rádio Del Rey, e por fim eu vim para o Rio de Janeiro, atrás de uma promessa de trabalho que não se concretizou, e eu acabei entrando aqui no mercado de dublagem, também por acaso. Minha ex-mulher, era minha mulher na época, viu um anúncio no jornal pedindo vozes para treinamento na Herbert Richards. Me apresentei e fui selecionado e consegui viver dessa profissão até hoje. Como era a saudosa Herbert Richards, né? Saudade, isso deixa saudade pra gente. Como era trabalhar na Herbert? Era bom demais. Eu ia para lá diariamente, às vezes aos sábados, nem sempre. Quando a produção estava muito apertada, sobrava trabalho para sábado. Eu já cheguei, inclusive, a trabalhar domingo. Sabe aquele cliente que precisa colocar o trabalho para fora da estante e assim, em alguma situação de emergência, eu já fui trabalhar até domingo na Herbert. E era bom demais. Todas as vezes que saí de casa para poder dublar, eu saí de casa muito feliz. Todos nós temos problemas, os problemas inclusive no trabalho e principalmente por condições melhores de conforto, e mesmo assim eu saía para trabalhar e eu saía muito feliz. Cada dia que eu saí para entrar na Herbert e trabalhar, eu fui muito feliz. E você, como muitos, né, pegaram aquela fase da dublagem onde todo mundo dublava junto, né, onde todo mundo fala que é a escola, né, é a escola. E hoje todo mundo dubla separado. Como que você vê essas diferenças todas, essas mudanças que vem? E agora tem aí também a pandemia, né, que trouxe a dublagem remota para alguns. Como que você vê todas essas mudanças? Eu vejo como um avanço técnico, não artístico, porque nada se compara a um grupo de atores trabalhando. O teatro está aí e ele existirá sempre. Dali você vê o que é uma equipe trabalhando num texto e todos eles trabalham trocando emoções do princípio ao fim da peça. Na dublagem também acontecia isso, porque nós trabalhávamos lado a lado, vários dubladores ao mesmo tempo em volta de um microfone. A tecnologia instituiu a dublagem, que foi feita assim nos Estados Unidos, um participante por vez, passando a voz por uma mesa de 18, 36 e assim por diante canais, uma voz para cada dublador. E era trabalho do técnico, como é agora, mixar essas vozes. Portanto, eu hoje não contraceno com ninguém, nem com o dublador, a não ser que eu queira isso. Chegar para trabalhar e fazer um filme e ele já está gravado na voz do meu personagem para contracenar com o meu personagem. Eu posso escolher, olha, eu não quero contracenar com o ator americano, com a voz americana, eu quero contracenar com o colega que já gravou. É uma opção, mas normalmente todo mundo vai e faz sua parte ouvindo o original. Repito, a arte perdeu para a tecnologia, porque aquela emoção nós não vamos nunca mais sentir de trabalhar juntos. Também com a gente o Felipe Diogo. Felipe, boa tarde. Olá, boa tarde, Carol, boa tarde, Márcio. É um grande prazer falar com o senhor. Márcio, como que surgiu o Batman? O Batman surgiu
no momento em que eu cheguei para dublar, a dublagem surgiu no momento em que eu cheguei para entrar num dos estúdios e o filho do Herbert estava tentando fazer um teste com um colega que não teve lá muita paciência para poder elaborar a voz que o filho do Herbert estava pedindo. Não é para elaborar, fazer como estava no original. E o colega não teve muita paciência, aí discutiram, ele saiu do estúdio no momento em que eu passava. E aí ele me disse, olha, você poderia fazer um teste aqui para mim? Eu falei, eu estou um pouco atrasado, eu tenho que entrar aqui no estúdio. É rápido. Quando eu entrei no estúdio e vi, eu fiquei apaixonado pela imagem, pelo som que eu ouvi do dublador ou do ator, não sei se era dublador, ou rádio ator, Kevin Conroy. Eu fiquei maravilhado ouvindo aquela voz e, graças a Deus, consegui colocar a voz bastante semelhante à dele. Bom, segundo os fãs dizem, eu consegui botar a voz mais ou menos similar à do Kevin Conroy. E hoje é o meu trabalho mais importante, porque eu comecei a dublar já tem 20 anos e ainda hoje eu colho um fluxo de carinho motivado pelo Homem-Morcego, pela minha voz no Homem-Morcego. Grande Batman, eterno. E o Sr. Spock? O Spock foi outro prazer, um prazer muito difícil, porque era um trabalho muito limitado. Eu sempre tive muita liberdade nas minhas dublagens de modificar o texto na hora de gravar. Eu tenho uma implicância visceral com a má tradução. E, de um modo geral, não todas, evidentemente, não todas. Elas são bem traduções literais que muitas vezes não fazem sentido. Como eu tenho muita liberdade, eu mudo o texto na hora de gravar. No Spock, eu não tive essa liberdade, não me permitiram. Os trackers que acompanharam a redublagem da série clássica. E eu entrava no estúdio, eles estavam lá em grupos de 5, 6 pessoas dizendo, não mude o texto, por favor, nem uma única vírgula do texto. E assim eu fiz, não mudei uma única vírgula. Quando havia uma dificuldade de encaixar em português, no síncro, uma fala que ficava maior do que a do original, do Spock, eles é que faziam uma adaptação ali na hora. Eles faziam e diziam, troque essa palavra por essa, retire essa, e com isso eu me senti muito engessado trabalhando, e de uma maneira muito linear. Eu não podia fazer nenhuma inflexão rica, nenhuma acentuação tônica, nada, tudo muito linear. Foi bom demais, mas extremamente difícil. Grande e lendário Sr. Spock. O senhor passou, antes da Herbert, por vários estúdios aqui em São Paulo, né, no começo e mesmo depois. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa passagem pelos estúdios aqui de São Paulo. Estúdios em São Paulo eu só fui para gravar, comerciais, dublagem não. Eu estou fazendo agora dublagem remota, mas eu estou encontrando tanta dificuldade por causa da minha inadequação com os equipamentos, com coisas de internet, tecnologia de internet, computador, aplicativos, etc. E eu tenho muita dificuldade de assimilar isso. Fiz alguns trabalhos para Vox Mundi. Portanto, para São Paulo, eu fui muitas vezes, durante muitos anos, para gravar comerciais, para cinema, TV e rádio. Dublagem, não. Aliás, eu fui a São Paulo uma vez para fazer um filme do Leslie Nielsen. Era um filme sobre Papai Noel. O cliente não mandou o texto, o filme aqui para o Rio de Janeiro, e aí eu tive que ir lá. Não me lembro nem qual foi a produtora. Um filme em que o Leslie Nielsen é um Papai Noel. O senhor fez também o Papa, o filme do Papa. Sim, estou tentando me lembrar o nome do ator maravilhoso. Ele era o chefe de reportagem do seriado Mary Tyler Moore. Eu adorava aquele ator. E teve uma cena nesse filme que para mim é inesquecível. Ele foi ao presídio falar com os presidiários e ele se emociona, chora. Eu chorei com ele. Eu tive que parar a gravação para a voz ficar no normal, porque eu fiquei maravilhado com a interpretação dele. Esse filme não deram muita importância, acho que pouca gente conhece. Eu estou tentando me lembrar e o nome não vem, mas eu tenho. Edward Asner, lembrei. Edward Asner. Não sei se ainda é vivo, porque eu dublei esse filme, deve ter uns 25, 30 anos, mas um filme lindo, lindo. O senhor teve a oportunidade também de fazer o James Bond, né, o 007. Sim, foram 16 filmes. Eu dublei o primeiro, James Bond, George Lazenby, depois vieram Sean Connery, em seguida Roger Moore e Timothy Dalton. Ele fez 2 filmes e esses foram os filmes que eu fiz. Mas em toda essa série dos James Bond, eu deixei de gravar alguns. Não me lembro por quê. Eu fiz ao todo 16 filmes. Deixei de fazer do Sean Connery e do Roger Moore, não sei, talvez uns 3 ou 4.
que foram dublados, respectivamente, pelo André Filho e, se não me engano, José Santa Cruz. Aliás, grande José Santa Cruz. E a questão das novelas também, o senhor fez novelas. Sim, foi uma experiência, eu não vou dizer para você que foi uma grande experiência, não. Foi uma curiosidade. A ideia foi boa, recriaram o computador exatamente como é o HAL de 2001. Eu achei estranho, porque eu não vi nenhuma contestação da equipe do diretor inglês que fez o 2001, Kubrick, nenhuma contestação, porque o olho do computador, a lente dele, exatamente como a do HAL. E foi uma aposta que fizeram, mas eu acho que ela se deu mal desde o início e deu traço de audiência, me parece. Foi uma experiência que eu diria curiosa. Eu não tenho a menor saudade desse trabalho. Ele não teve a menor relevância, tanto que ele nem é lembrado. Mas eu achei que ele tinha grandes possibilidades. Eu achei que o autor ia colocar no computador muita irreverência, porque houve alguma cena irreverente, mas isso não aconteceu. A Globo vive de audiência, então nas medições diárias da aceitação do tema e da ideia pelo público, o resultado não foi muito promissor, então descontinuaram o projeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Baloo, né? Como que veio o Baloo? O Baloo foi uma concessão de um CEO da Disney chamado Blake Todd. Todas as vezes que vinha algum desenho para Ebert, da Disney, eu nunca era chamado para o teste. O Telmo de Avelar, que era o diretor de todas essas produções, não me colocava: Telmo, você chama todos os atores aí, eu quero fazer algum desses desenhos. E aí ele respondia: você já faz as narrações, você já faz os trailers. Eu duvido que o estúdio lá, falou o nome lá na cidade, de onde vinham as produções, eu duvido que concordem, eles não gostam muito de misturar. E até que eu conheci o Blake Todd, ele adorava acompanhar as dublagens no Rio de Janeiro. E nos tornamos muito camaradas, ele era uma pessoa muito agradável no estúdio, mas parecia que quando ele voltava para os Estados Unidos, assumia de novo a postura do CEO. Vinha um desenho, aí eu perguntava para o Telmo: eu vou ser escalado em algum? Peraí, posso até... Aí eu fazia um texto, aí o Blake respondia: fala com ele para ficar quieto, ele já é o narrador, não tem que fazer nenhum personagem. Um dia, para minha surpresa, o Telmo estava muito irritado porque ele não aprovava nenhuma voz para o Baloo. Aí ele falou: só para provocar o Blake, ele não quer você de jeito nenhum, eu vou botar você para fazer. Eu fiz o teste, para nossa surpresa, ele falou: aprovado, Márcio Seixas. Eu adorava fazer ele. O Piquitito, que era dublado pelo Peterson Adriano, era um garotinho, ele subia numa banqueta para ficar do meu lado ali, com a voz à altura do microfone. Eu me lembro que o Baloo chamava ele de Little Preacher, filhotinho, e ele me chamava de Papa Bear. E essa brincadeira continuou. Eu sempre brinquei com ele: Hi, Little Preacher, e ele: Hi, Papa Bear. O Peterson se tornou um adulto e um empresário de sucesso. É o dono da empresa de dublagem Som de Veracruz. O último trabalho que eu fiz para ele foi um seriado sobre a Segunda Guerra Mundial. Eram filmes remasterizados em cores, um trabalho muito bonito para o Netflix. E essa foi a minha trajetória para o Baloo. Desenho muito curto, mas que era bom demais de fazer. O Senhor Incrível? O Senhor Incrível é uma lembrança não muito agradável, porque eu fui a primeira voz, havia uma intenção da classe em fazer valer seus direitos sobre venda no mercado de DVDs, de outras mídias. Nós assinávamos no ato da dublagem, no final da dublagem, um documento cedendo nossa voz e todos os nossos direitos. E foi levantada essa questão: a gente ganha um cachê, o desenho continua faturando ao longo da vida dele e nós não ganhamos nenhum tostão. A postulação era bastante procedente, nos juntamos, criamos a ANAD, Associação Nacional de Atores em Dublagem, que houve e que foi muito bem acolhida por São Paulo. Criamos a ANAD, fizemos muitas viagens, Rio, São Paulo e vice-versa. O nosso advogado Carlos Eduardo moveu uma ação contra a Disney para fazer valer os direitos de venda. Ganhamos a causa, tivemos uma indenização razoável, mas a partir
mas a maioria desistiu por causa da ameaça dos estúdios de que quem continuasse membro da NAD não mais seria escalado para dublar. Eu bati o pé no chão, eu quero continuar membro da NAD. Para nada, porque a NAD morreu, eu ganhei esse dinheirinho da Disney e passei a ser persona não grata pelos estúdios Disney, e a partir daí nunca mais eu trabalhei para eles. Márcio, em algum momento o senhor já pensou em fazer gravação de audiolivros? Já gravei há um ano e meio, 2, um livro muito importante para a editora Fundamento. É uma atividade bem solitária, bastante difícil, porque requer muita atenção, uma articulação muito precisa, tendo a evitar muitas armadilhas da coloquialidade, que pode juntar duas palavras que muda o sentido, mas foi um trabalho que eu demorei quase um mês, um livro de quase 350, 360 páginas, e eu gravava com muito critério. Eu demorei quase um mês para gravar esse filme. Como é um trabalho extenuante, de prestar atenção o tempo todo, eu não gravava o dia inteiro. Quando eu começava a tropeçar demais, porque as letras ficavam embaralhadas, eu parava de gravar e retomava no dia seguinte. E assim eu pude fazer um trabalho do qual eu tive muito orgulho, para a editora Fundamento. Também não me lembro o nome do livro. Eu posso fazer você... Não me lembro. Você também dá aula de locução, né? De comentasse um pouquinho sobre. Sim, adoro. Dar aula para quem tem talento é gratificante. Eu tenho essa experiência, Deus me permitiu viver essa emoção de receber uma pessoa absolutamente crua, desconhecendo completamente o que é trabalhar com a voz, se tornar um profissional. Tenho vários que já entraram para dublagem, agora mesmo eu estive no casamento de um aluno muito querido, que hoje é um dos dubladores de grande importância, ele está despontando como ele vai ser, para mim, uma das vozes mais importantes da dublagem. Ele já dubla muito hoje. É o Cassiano Ávila. Eu fui ao casamento dele no domingo passado. E ele é um dos meus alunos mais brilhantes. Tenho vários brilhantes, mas um em especial será, para mim, o meu Oscar, a minha realização como professor de locução, interpretação e narração. Chama-se Sidney Ferreira, é locutor da rádio MEC FM, é um apresentador de clássico. Ele é um excelente noticiarista, narrador e é o apresentador de um programa de jazz na Rádio MEC. Ele era um comissário de bordo da Varig. Com a extinção da Varig, ele ficou desnorteado. Aquele fundo de previdência da Varig pegou o dinheiro dele, toda a vida que ele dedicou à Varig, ele perdeu o dinheiro. E ele veio para fazer o teste comigo e eu fiquei encantado de ver a motivação. Ele aprendeu minhas técnicas, eu pude indicá-lo para vários trabalhos e, graças a Deus, num dia eu estava dirigindo, o celular tocou e um dos diretores da rádio disse: "Você tem algum locutor pronto para trabalhar?" "Tenho." Quando eu liguei para o Sidney, em seguida ele estava em São Paulo, nos escritórios, eu espero não errar, da Gol, entregando os documentos para se habilitar a trabalhar como comissário de bordo, que era o que ele fazia na Varig em rotas internacionais. Ele atendeu o telefone e perguntei: onde é que você está? Você pode falar? Posso. Dá para me esperar? Eu estou indo para o Rio. Você não está no Rio? Não, eu estou em São Paulo aqui. Aí explicou por que estava. Falei: a Rádio MEC está precisando de um locutor. Você tem condição de pegar esse trabalho? Ele falou: você está brincando? Não, venha para cá. Ele não entregou os documentos, veio, se apresentou e foi contratado imediatamente. É o meu orgulho. Ele, para mim, foi, como eu disse, é o meu Oscar. Foi aquela pessoa que, sem ter a menor ideia do que era uma emissora de rádio, hoje é uma das vozes mais bonitas do rádio aqui no Rio de Janeiro. E o senhor já teve a oportunidade de dar aula para algum deficiente visual nessa sua trajetória? Tive sim, uma pessoa que teve eu acho que teve uma segunda pessoa, não estou me lembrando, mas ela não era muito inconstante, aparecia, não aparecia, portanto não posso avaliar qual foi o aprendizado dela. E direção de dublagem, já chegou a trabalhar alguma vez? Não como contratado de qualquer empresa, já dirigi vários projetos, vários dubladores, vários radioatores, em trabalhos que eu tive muito prazer em fazer, mas como contratado de empresa, eu nunca fui convidado, e se convidado, como fui pelo Vitor Berbara, da VTI, onde eu fiz alguns dos filmes do Leslie Nielsen e fiz
papel do Spock, o Vitor Berbara me assinou com essa possibilidade. A minha resposta para ele foi: eu não tenho capacidade para ser diretor. E ele achou que eu estava ironizando. Tanta gente vem me pedir aqui, gente que eu reconheço que não tem nem talento, nem inteligência, são diretores em outros lugares, e você está dizendo isso por quê? O que é? Uma forma de escapar? Não, eu não teria paciência. A direção de dublagem é uma escravidão, porque o diretor, o dublador que faz o papel principal, que dá uma remuneração razoável para ele ao final da jornada, entra no estúdio para 3 períodos de 6 horas. Segunda-feira de 9 às 3, terça mesmo horário, quarta mesmo horário. Aí leva um bom dinheirinho para casa. Está livre para outro trabalho. O diretor não. Antes dessa gravação, na segunda-feira, ele já está com o filme na sala dele, olhando cena por cena, ator por ator, e para procurar a voz adequada para cada personagem. Feito o levantamento das vozes, ele passa a escala dos atores que ele quer para o filme. A secretária passa a ligar para os dubladores. Alguns dizem: não posso. Essa secretária se reporta a ele, que diz assim: fulana, fulano e fulano não podem. Ele volta para a sala dele: deixa eu ver quem é que eu ponho. Procura outro dublador que tenha o mesmo tipo de voz. É uma escravidão. Ele finalmente consegue escalar o filme. Trabalha. Acaba de fazer o filme, ele vai para a sala para fazer a revisão de dublagem. Eu não teria tempo para me dedicar à dublagem por causa das minhas outras atividades que sempre me remuneraram mais. Narração de vídeos e gravação de comerciais. O curso de locução, para mim, é diletantismo. É o que eu faço com muito prazer. E agora, em 2022, eu vou lançar 2 cursos, um online para 5 alunos e um outro perpétuo de custo muito baixo, visando a ensinar como narrar, principalmente direcionado a professores. E como que o senhor vê o futuro do rádio daqui para frente? O rádio terá sempre a sua importância. O AM perdeu espaço para o FM, embora o FM tenha um alcance reduzidíssimo. Eventualmente, as transmissões de FM podem ultrapassar as fronteiras da cidade ou até do estado, mas agora, com a ajuda da internet, essa rádio transmite para o local e transmite também para todo o planeta. Mas o rádio terá sempre uma grande... O rádio é fascinante. O AM não. O AM perdeu muito a sua importância, mas continua ativo, produtivo, ainda tem anunciantes que acreditam no AM. O AM chega em regiões onde o FM não chega. Então ele tem uma função até social, de uma informação, de uma comunicação social. Fulano está avisando que não consegue chegar porque a estrada está bloqueada. O rádio sempre será muito importante e um grande companheiro do ser humano. Uma pergunta que a gente sempre faz, né, porque divide bastante a opinião dos dubladores. Você acha que hoje, com a tecnologia que a gente tem, seria possível uma pessoa cega conseguir dublar? Consegue. Ela vai levar talvez o dobro ou o triplo do tempo, porque a pessoa tem que ver a imagem para poder perceber todas as nuances, olhar a reação da pessoa. Ele fala uma frase, mas o rosto pode exprimir, e a voz tem que ficar nesse meio termo. Aquela é o subtítulo, a subfala, aquela que não é dita com todas as letras, mas com uma inflexão a gente acaba passando o que o ator no original está fazendo. Pode sim, porque basta ele ouvir o original e fazer igual. E cabe ao diretor dizer assim: olha, ele passou agora a mão no nariz e você tem que fazer o mesmo movimento para poder produzir esse som para o microfone, captar essa passada de mão no nariz. Poderia sim. Seria um processo, como eu disse, bem demorado, mas poderia sim. O que você acha mais difícil de dublar? Comédia. Comédia é muito difícil. Filmes de terror, porque são gritos, e a comédia, principalmente quando o ator mistura a escatologia, ruídos, fala, gritos, gargalhadas, é muito difícil. Mesmo porque rir em dublagem, em teatro, em cinema, em novela, é muito difícil. É preciso fazer com muita perfeição para a pessoa não perceber que é uma risada forçada. Rir é muito difícil. Portanto, um filme de comédia escatológico, em que a fala é misturada com o riso, é muito difícil de fazer. E na Herbert, como é que foi para o senhor trabalhar com esse pessoal? Ricardo Mariano, depois o José Santana, que substituiu o senhor? Foi bom demais. Mariano Dublasiewicz, ele ainda tem um outro sobrenome.
tem essa coincidência dele ter dublado no nome, Dublasiewicz. Ele começou a perder o timbre de voz. Ele ainda trabalhou apresentando filmes já quase sem voz, a voz já com o timbre já completamente alterado. Ele teve um problema nas pregas vocais e teve que abandonar a atividade. Era locutor da Rádio Relógio do Rio de Janeiro, uma pessoa de convivência adorável, mas ele não se deixou abater não. Com o dinheiro que ele obteve, talvez tivesse uma vida muito controlada, comprou uma van e ele hoje trabalha fazendo transporte de escolares. E o José Santana? O Zé foi uma transição. Ele ficou fazendo enquanto o Herbert não escolhia outro apresentador. Depois o Herbert passou a variar, porque eu vi a apresentação já feita por outras vozes. Em seguida, ele foi caindo em decadência até a empresa ir à falência. Como é que você vê essa questão dos Star Talents, né? Atores que vêm, não né, atores ou gente que nem é ator, né? Que vem para dublar um desenho, alguma coisa que né, não é dublador, mas tá ali. O que você pensa sobre? A classe sempre reagiu mal a isso, mas não tem como impedir que isso aconteça, porque o cliente tem esse direito e o ator também ele aceita e é uma escolha dele. A classe sempre vai reclamar disso, mas o apelo é comercial. Uma voz como a do Bussunda vai chamar muito mais atenção do que o dublador original do Shrek. Já fizemos debates sobre isso, já fizemos questionamentos, pedimos a interferência do Sindicato dos Artistas e o assunto morre. E os Star Talents, como você disse agora, serão sempre chamados, porque eles são chamariz para a bilheteria. O senhor já pensou em trabalhar com a área de audiodescrição, que seria descrever a cena de um teatro ou de um filme para um cego? Sim, eu quis muito fazer isso e dar curso sobre isso, mas eu esbarrei aqui com uma má vontade aqui no Rio de Janeiro. Cheguei aí em São Paulo no Lar Amara. Lá eu fui muito bem acolhido. Para mim é uma grande referência, Instituto Lar Amara. A invasão desse mercado dos oportunistas foi um negócio para mim tão chocante. Fazem um trabalho que para mim é lamentável, mas como eu ouvi dentro do Instituto aqui no Rio de Janeiro, Benjamin Constant, e a pessoa que me recebeu disse assim: você está muito preocupado com a qualidade, o cego não dá muita importância para isso não, você está muito preocupado. Eu achei que a conversa não deveria continuar, porque eu falei, eu acho que eu estou mexendo num terreno minado, e desisti da ideia. Eu tenho uma referência de uma pessoa que eu vi fazendo uma audiodescrição para uma aluna durante uma aula online, em que eu fiquei maravilhado com o trabalho dela. Chama-se Márcia Caspari, foi minha aluna. Eu já tinha feito um workshop, uma oficina de interpretação para comerciais em Porto Alegre, eu a conheci e ela depois veio a ser minha aluna. Alguém pediu, agora que eu estou me lembrando, uma moça cega de uma cidade fora do Rio de Janeiro, que estava online comigo, e essa pessoa pediu para fazer para me descrever para a Márcia, para essa pessoa. A Márcia me descreveu. E eu fiquei maravilhado com o trabalho. Márcia Caspari, para mim, uma profissional com P maiúsculo. Um grande Márcia Caspari, realmente, para nós, pessoas com deficiência visual, é uma referência, inclusive, nos nossos encontros, nos nossos grupos de audiodescrição. Você dublou, né, algumas novelas mexicanas, também chegou a dublar novela turca? Não, minha última novela mexicana foi, não me lembro, era um pianista. Não, essa não foi a última não, foi a Pablo Escobar, exato. Eu fiz o dono de um jornal que se opunha a ele, foi o último trabalho que eu fiz. Como que você vê agora com essa questão do remoto? Teve uma boa discussão, né, entre volta para o estúdio, não volta para o estúdio. Você acha que vai continuar, que vai persistir, que vai ter as duas coisas, estúdio e remoto? Como que você vê o futuro da dublagem depois dessa questão de pandemia? A impressão que eu tenho é que quando a pandemia acabar, o remoto vai acabar, porque são muitas as dificuldades. No meu caso, é a minha inadequação com equipamentos.
Mas quando finalmente eu consigo, com a ajuda do técnico em São Paulo, já que eu estou no Rio de Janeiro, fazer todos os ajustes para começar a dublar, tem umas interrupções de barulho de fora, tem o vizinho que solta alguma coisa no chão, eu faço barulho, eu ouvi um barulho, tem uma coisa que eles chamam de digitalização quando eu estou gravando, eu duvido que isso continue, porque é um estresse constante entre a equipe que está lá em São Paulo me dirigindo e comigo. Qualquer barulhinho, eles pegam, houve um barulho, é natural, ela não vai persistir, porque ela está acontecendo agora, porque muitos dubladores dizem, eu não saio de casa, vou dublar. Se você quer o meu trabalho, vai ser remoto. E tem aquele estúdio que diz assim, então você não trabalha porque eu não trabalho remoto. Isso acontece aqui e acontece em São Paulo. Definindo, quando a pandemia acabar, a dublagem remota também vai acabar. O senhor tem ideia de quantos filmes, séries, né, e afins o senhor já dublou na sua carreira? Não tenho a menor ideia. Eu sempre respondo a isso. Nunca, jamais vou saber. Eu acho que é impossível saber, porque tanto trabalho que se perdeu por aí, é impossível fazer um levantamento seguro. Não arrisco número nenhum. Alguém já me perguntou 10 mil, 5 mil, 1.000, 1.500? Não sei, eu não teria ideia. Eu dublo até hoje, então eu estou dublando até hoje. Eu estou dublando há 40 anos, então eu não sei como medir isso. Infelizmente eu não tenho essa informação. Nesses 40 anos de dublagem, né? Agora, o senhor dublando, como que o senhor vê o futuro da dublagem, as próximas gerações da dublagem? Quais serão as novas características que essas pessoas vão encontrar? É uma pergunta difícil de responder, porque as tendências artísticas são variadas. Mangá, desenho japonês, tem uma variedade, enorme de trabalhos, de vozes. Desculpe, eu não teria para você uma informação precisa sobre esse assunto. Lamento não poder, por falta de conhecimento do que tem por aí de trabalho para poder dizer, os trabalhos serão assim, as interpretações serão assim, assado, não sei. Como que é dublar game? Uma experiência que não me provocou emoção nenhuma. Eu fiz um trabalho para o dublador Cristiano Torrião, não sei se a empresa era dele, lá no bairro de Benfica. O sócio dele disse, olha, tem um trabalho aqui que é na linha de Clint Eastwood. Que interessante. Você já fez game? Eu não acho que fiz uma participação, não tenho ideia de como seja. Fui fazer o trabalho e é um radioteatro de repetição. Tinha que ouvir o original e fazer igual. Ficou grande, Márcio, tem que diminuir. Corra. Eu corria. Pronto, valeu. Eu disse, mas o que foi que será aqui? O que aconteceu? Márcio, não tente entender. É assim game. Quando você fala, a imagem vai mostrar outra coisa. E saí dali e falei, o que será isso? Não tive emoção nenhuma. Aí veio o trabalho do Batman. Quando se fala em Batman, o coração dispara. Puxa, que bom, o trabalho de Batman. Injustice 2. E eu fiz o trabalho todo sob a direção do Wendel Bezerra e não vi nenhuma emoção. Eu fiz exatamente no tempo de cada fala e não vi nenhuma emoção naquilo. Porque são frases curtas, não tem um diálogo, nem monólogo, não tem. É um trabalho técnico sob a direção de uma pessoa que está ali vendo o original e ali ele vê se eu estou um pouco abaixo, um pouco acima do original, se a fala for maior, se eu passei por cima de uma pausa. É um trabalho técnico, não é um trabalho emocional. A gente tem, infelizmente, algumas dublagens que não são a melhor coisa do mundo. Não tem algum controle pra isso? Enfim, porque tem algumas dublagens que realmente, a gente sabe que o eixo maior aí é Rio-São Paulo, né? Tem em outros lugares também, mas a gente vê que tem outros estúdios que parece que não respeitam muito, né? Não existe algum controle pra isso? Havia, sim, controle de qualidade. Havia. Eu me lembro de um diretor de uma distribuidora chamado Edenir. Eu estava num estúdio de gravação comercial no bairro de Botafogo, quando o telefone na empresa tocou. Márcio, o telefone urgente. Quando eu cheguei onde estava o telefone, era a moça da convocação no web dizendo, volte para cá urgente, porque o Edenir devolveu um filme, não me lembro qual foi, não vou me lembrar. O Edenir devolveu um filme porque você falou lá errado uma palavra. Eu falei, meu Deus, é mesmo? Puxa, passou pelo diretor, falei uma palavra errada, tô indo, deixa eu acabar aqui, pois venha com urgência. Eu me lembro
lembro que o diretor desse filme era o Nelson Batista, que era o dublador. Foi um dublador do Jerry Lewis insuperável, Nelson Batista. Eu andava de moto para poder dar conta dos trabalhos, né? Ficar pulando de casa em casa, de estúdio em estúdio. Eu andava de moto para poder dar tempo de chegar e fazer o trabalho. Fui a jato para Herbert Richards, numa distância talvez de 25, 30 quilômetros, quando os portões, o porteiro abriu os portões da garagem para eu entrar no pátio. Nelson estava, ele fumava demais, ele fedia cigarro da cabeça aos pés, e ele estava afogueado. Puxa, Márcio, que alívio você ter chegado. Para minha sorte, eu perguntei qual foi a palavra errada. E o Nelson disse assim, o Edenir implicou que você falou Camboja e ele quer que você fale Camboja. Eu tive uma crise de fúria tão grande que eu falei assim, olha, fala com o Edenir para ir para esse lugar. Montei na moto de novo e fui embora. Não gravei. Foi uma grosseria, eu sei. Foi uma falta de profissionalismo enorme, porque ele, como cliente, o cliente que indica a minha voz para trabalhar, ou seja, me prestigiando como profissional, me tira de um estúdio com urgência para poder falar Camboja, não Camboja, como eu falei. Ele queria que eu falasse o D e o J. É um controle de qualidade. Para mim, foi um pouco de exagero, porque nós não temos, o público não tem esse ouvido tão absolutamente apurado para poder saber que esse dublador deveria ter dito Camboja e não Camboja, mesmo porque esse nome é conhecidíssimo, ainda mais na época que esse assunto era tão falado. Mas havia alguém chamado Edenir, Viacom, me lembrei, ele era um dos diretores da Viacom, e o Edenir tinha essa preocupação. De lá para cá parece que não existe mais isso, porque eu vejo trabalhos de dublagem, eu fico pasmo de saber como é que, nesta sequência, como é que o diretor que dirigiu esse filme, bom, ele tudo bem, se ele permitiu que alguém dublasse daquela maneira, ele é tão incompetente quanto o dublador. Pois bem, a empresa onde esse filme foi dublado tem uma pessoa que faz, depois de toda a mixagem, a revisão do trabalho. A função dele é procurar defeito. Procura o defeito para apontar, para refazer. Ele passa por esse revisor que não viu nada. Manda para o distribuidor, que assiste e diz que não está tudo bem, está perfeito. Envia para a estação de TV, que também tem controle de qualidade. Alguém assiste, alguém com essa função, e aprova. Está bem, está perfeito, pode ir para o ar. É de duvidar certos trabalhos que tem na TV hoje. Bom, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, Teletema Cast, gostaria de agradecer demais ao dublador Márcio Seixas aqui no nosso programa. Márcio, suas considerações finais, se você quiser passar seu site, seus contatos, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo interesse na minha profissão. O que eu posso dizer para vocês é que enquanto eu tiver vida, energia, vontade de trabalhar, eu continuo trabalhando, e agora quero realizar um sonho que venho acalentando há muito tempo. É criar um curso acessível para ensinar professores como narrar uma história para poder prender a atenção do aluno. Claro que as matérias de um professor de ensino básico não são histórias, mas ele pode, quando tiver de falar do descobrimento do Brasil, fazer a voz do Cabral conversando com o rei, pode fazer a voz do Pero Vaz de Caminho, ela pode dizer, ao invés de dizer o Pero Vaz de Caminho, terra à vista, ao invés de dizer para o aluno, ela pode dizer, até brincando, fazendo sotaque português, quando ele percebeu no horizonte uma ondulação, ele gritou, terra à vista. Isso motiva, cria uma história, uma situação lúdica na cabeça do aluno que prende a atenção. Baseado nisso, eu formatei um curso com técnicas que podem ser assimiladas, e é o meu sonho botar esse curso à venda para os professores conseguirem uma conexão mais integrada com seus alunos em sala de aula. Obrigado a vocês. Conversamos hoje com Márcio Seixas, programa Espaço da Inclusão / Teletema Cast.